Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O momento de nós ouvirmos a escritura da palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, se você prestar atenção na palavra de Deus, se você acreditar na palavra de Deus, se você crer na palavra de Deus, se você seguir, praticar, obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, você vai ser vitorioso em todas as áreas da sua vida. Meu irmão, você será vitorioso em todas as áreas da sua vida, minha irmã. Todos vocês, meus irmãos, serão vitoriosos no nome do Senhor Jesus Cristo, se fizerem de acordo com o que eu falei. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre versículos, para pastor. O que a Bíblia Sagrada, o que a Escritura, o que a Palavra de Deus, ela fala sobre pastores. Tem um versículo que é livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12, Deixa eu baixar esse fundo musical no mínimo possível, no volume mínimo. Amém, glória a Deus, glória ao Senhor Jeová, glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo de Deus, por esta maravilhosa oportunidade. Pastor na Bíblia, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12. E ele designou alguns, glória a Deus. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aqui fala de um ministério, estabelecido em um templo, local onde nós nos reunimos para louvar, adorar, exaltar e glorificar ao santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Então fala que ele designou alguns para apóstolos, então fala alguns, no plural, alguns, para apóstolos, outros, para profeta. Então foram separados, pessoas para serem apóstolos, foi separado, não fala apóstola, aqui tá no masculino, apóstolos, Então não existe apóstola. Apóstola é heresia, É algo herege, é algo que não tem respaldo bíblico, não tem base bíblica, Tá balançando aí a câmera, Então fala assim, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12. Olha só, presta atenção. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja glorificado. Então não existe uma hierarquia, Segundo a informação que nós lemos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, não existe uma hierarquia. É heresia. É antibíblico, É completamente herege, É completamente contra a palavra do Senhor Jeová, é completamente contra a palavra do Senhor Jesus Cristo, é completamente contra a palavra do Espírito Santo de Deus. Eu começar como obreiro, aí depois eu vou a diácono, aí depois eu vou a presbítero, aí depois eu vou a evangelista, aí depois eu vou a pastor. Isso é heresia, isso é antibíblico, isso é contra a palavra do Senhor Jeová, Deus vivo,
Criador dos céus e da terra, é contra a palavra do Senhor Jesus Cristo, é contra a palavra do Espírito Santo de Deus. Porque o livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, versículo 12, e ele designou alguns, alguns então vão ser apóstolos, alguns vão ser profeta, outros vão ser evangelistas e outros pastores e outros mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Se eu for consagrado, segundo a Escritura, segundo a palavra de Deus, se eu for consagrado a mais de um cargo eclesiástico, eu estou pecando contra o Senhor Jeová. Eu estou pecando contra o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pecando se nós for consagrados a mais que um cargo eclesiástico. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A maioria das igrejas atuais, igrejas de fariseus, hipócritas, porque na verdade o que existe mesmo, a grande maioria, não generalizando, não 100%, não generalizando e não 100%, mas a grande maioria dos templos são de fariseus hipócritas, sepulcro caiado, pessoas que não vivem o que prega. É claro que eu não vou citar nome. Às vezes a pessoa tem o cargo, de pastor. Aí ela fala, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou obreiro, eu sou apóstolo, eu sou bispo, sou cristão, mas a minha arma não é, meu taco de beisebol não é, a minha barra de ferro não é. E aí justifica, não, porque a gente é cristão, mas a partir do momento, que nos desrespeitarem, nos tirarem do sério, aí nós temos que usar de violência, temos que usar de maldade, Irmãos, em todas as situações difíceis que já aconteceu comigo, eu usei o nome de Jesus na oração e não fui desamparado. Deus não me desamparou. O Senhor Jeová não me desamparou. O Senhor Jesus Cristo não me desamparou. O Espírito Santo de Deus não me desamparou. Tem pessoas que é uma vergonha para a igreja. Pessoas que queimam o filme, escandalizam a igreja. Por isso que não me impressiona cargos, Eu não me impressiono com cargos eclesiásticos, não. Eu sou pastor, grandes coisas. Eu sou evangelista, grandes coisas. Eu sou presbítero, grandes coisas. Eu sou apóstolo, grandes coisas. Eu sou pastor, grandes coisas. Mas será que eu sou cristão?
Eu sou cristão, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, sou cristã. Eu sou a serva do Senhor, eu sou o servo do Senhor. Mas será que na hora da prática, na hora da prova, na hora da dificuldade, na hora do problema, você é isso aí? Eu vou para a igreja, eu congrego. Que nem eu vejo pessoas cantar louvores, eu vejo pessoas fazer orações, eu vejo pessoas fazer pregações, né? Muitos usam como um entretenimento, eu vejo isso, porque eu vejo pessoas que fazem a obra, né? Porque eles não acreditam nisso aqui. Eu já expliquei para vocês muitas vezes, já expliquei para vocês como é que funciona, né? Que nem eu aqui, quando eu falo Senhor Jeová, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, eu estou usando 100% da minha fé. E eu acredito que isso é poder e que isso coloca tudo por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito no poder de Deus. Eu acredito na manifestação de Deus, né? Colocando o mal por terra, as trevas, as energias ruins, as vibrações ruins, negativas. Eu não aceito nada, eu não aceito. Eu converso com todo mundo sempre, ó. Se quer conversar comigo, fala coisa boa. Sempre falo pro pessoal, não vem pra cá pra falar bobagem nos meus ouvidos, pelo amor de Deus. Falar disso, falar daquilo, falar coisa ruim. Vem pra falar coisa boa. Vem pra falar de Jesus. Alguma palavra, algum assunto que dê pra aproveitar, né? Algum assunto produtivo, alguma coisa boa, algumas conversas, algumas palavras que dê para aproveitar, que vai acrescentar na minha vida espiritual. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja glorificado. Então, o que é que eles estão preocupados na igreja? Eles não estão preocupados em ser cristão de verdade, em ser convertido a Cristo verdadeiramente. Eles estão preocupados apenas em dizer: eu sou um pastor, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou presbítero, eu sou diácono, né? E subir na hierarquia, né? Subir naquela hierarquia, né? Vou evoluindo, agora eu sou pastor, agora eu sento em cima do altar. É coisa que eu não gosto, irmãos, de sentar em cima de altar de igreja. Não gosto, não gosto. Porque se for assim eu perco a minha humildade, né? Eu sou povão, meu lugar é junto com o povo, né? Não tem privilégio nenhum. Não tem privilégio. É junto com o povo. É lá embaixo. Por quê? Porque eu não sou mais que ninguém. Cuida da câmera para não bater aí. Porque eu não sou mais do que ninguém, né? Não sou mais do que ninguém, não sou melhor do que ninguém. É junto com o povo, é no meio do povo. Eu vejo esses bonitão. Tem uns bonitão, às vezes tem pessoas assim que, né, dá vontade de falar quem é, né? Aí diz que é pastor, cuida de igreja, mas quer bater nos outros, quer violentar os outros, quer agredir com um pedaço de pau, quer violentar uma pessoa. Mas que tipo de cristão é isso? Tem pessoas que eu me anojo, eu até nem dou mais conversa, até sair de perto. Tu pastor, tu cristão, tu homem de Deus, tu quer bater nos outros aí, quer agredir as pessoas.
Da onde é que tem Cristo? Né? E Cristo, né? Uma hora nós vamos estudar a Escritura mais detalhadamente, assim, em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e se ele passou alguma situação difícil. Já passou, não passou? Como é que é o nome, missionário Vanessa, daquela região que Jesus passou e tinha um homem que era acorrentado, um homem que era endemoniado? É o endemoniado gadareno. Se tu conseguir puxar ali pra mim, por gentileza, para ajudar aqui, que Deus está mandando, né? Deus está mandando falar nessa parte, né? Ali um homem, ele estava acorrentado com correntes, cadeado. Imagina Jesus, né? Chegar perto daquele homem ali, né? Aí quem é que estava ali? Missionário Vanessa, pesquisa para nós. O endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno. A missionária Vanessa me ajuda aqui na ministração da palavra, né? Jesus estava sozinho, não estava sozinho, ele estava acompanhado, né? De alguns discípulos, né? Vamos ver aqui, ó. O endemoniado, ó a situação que Jesus passou. O endemoniado gadareno, né? Uma famosa história bíblica, né? Relatado em Mateus, Marcos e Lucas, sobre um homem possuído por muitos demônios, né? Ó, uma legião, não era um demônio, que vivia em muitos túmulos, era violento e incontrolável. Imagina, violento e incontrolável, olha só. Mas foi completamente restaurado por Jesus, após os demônios serem expulsos e entrarem numa manada de porcos que se afogaram. A história ilustra o poder de Jesus, né? Sobre as forças espirituais e a transformação de uma vida marginalizada, em um testemunho, apesar do medo inicial da população local, que pediu a Jesus que se retirasse, né? E aí eu quero te perguntar, aqui nessa passagem bíblica fala que Jesus usou alguma arma física, tipo uma faca, ou um pedaço de pau, uma espada, ou uma barra de ferro, algum tipo de arma para ferir o homem? Ele usou de violência aqui? Não, né? O que ele fez? Ele usou de autoridade. Ele orou. O Pai dá poder ao Filho, e Jesus também nos dá o poder no seu nome. No nome de Jesus nós também temos poder. O que nós não podemos é ter medo, sabe por quê? Porque assim, ó, pela experiência espiritual que eu tenho, 12 anos, né, que eu tenho uma experiência espiritual de 12 anos, o diabo, ele só te toca se você sentir medo, porque ele vem na brecha do medo e na brecha do erro, né? Ou seja, na brecha do erro ou do medo. Tipo, ele sente, ele te observa, ele olha nos teus olhos, ele percebe se você está com medo ou não. Você não tem que ter medo, você tem que olhar no olho do diabo, olhar dentro do olho dele e falar, ó, eu te repreendo na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, ela fala no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principados e potestades. Eu fiquei maravilhado porque já aconteceu isso comigo, né? Eu já tive essa experiência que Jesus teve. Mas sabe qual é que é o problema, missionária Vanessa? Quando acontece uma situação dessa, a pessoa tem vergonha de orar. Eles têm vergonha de orar. Eles têm vergonha de usar o nome de Jesus. Que nem esse monte de crente cristão que a gente vê dentro das igrejas, não são isso aí. A maioria não é.
Eu falo a verdade. E eu falo para a igreja mesmo. Se me der oportunidade, eu falo na lata também. A maioria não é. A maioria não é. A maioria usa carne, usa violência. Ele não usa a oração, ó, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Clama a Jeová, clama a Cristo, clama o Espírito Santo. Vai para a luta espiritual. Aquilo que está na carne vai vir por terra, vai tombar. Vai dar um estouro, vai dar um estrondo e vai cair. Vai cair no nome de Jesus. Eu boto a palavra de Deus à prova, eu coloquei ela à prova. E aconteceu, eu provei que é verdadeiro. Irmãos, eu provei, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Aconteceu comigo. Essa palavra é fiel e verdadeira. Só que o problema é que você não confia. Você só consegue falar o nome de Jesus dentro da igreja. Você só consegue, só falar o nome de Jesus no altar, orar no altar, falar o nome de Jesus, pregar no altar, mas na rua você não consegue fazer isso. Na rua você tem vergonha de falar o nome de Jesus. Na rua você tem vergonha de apertar, Às vezes quando eu cumprimento um, cumprimento o outro lá, abraço, vamos orar, quer uma oração? Oremos aqui no meio do calçadão mesmo, não tem problema. Vamos orar, bora orar? Eles, não, tá bom, obrigado, não preciso de oração. Tá bom. Eu não, já oremos na frente de qualquer loja. Se tiver polícia, nós oremos na frente da polícia. Se tiver brigadiano, nós oremos na frente deles. Guarda municipal, oro, eu não tenho medo, não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha do nome de Jesus. Eu não tenho, mas tem muita gente que tem. Não adianta cerimônia religiosa, culto, evento. Não adianta agenda, pregação, eu sou pregador, eu vou encher a igreja, eu vou encher templos, e vou pular, e vou gritar, e vou rodopiar, e vou sapatear, e eu vou fazer o oba-oba, o reteté, o pula-pula, o gira-gira, o rodopeia, e vai ser maravilhoso o culto, enquanto o diabo tá, matando, enquanto o diabo tá tomando conta, olha aí a mortandade. De dezembro pra cá, perdeu as contas, de quantos já foram. A mortandade muito grande, muita violência, muita maldade, muita crueldade. Por quê? Porque a gente só quer pregar para quem já é cascudo de conhecer Bíblia, Olha aqui para vocês verem, olha se dá audiência. Pregar a Bíblia, falar a verdade, Duas pessoas aqui ouvindo essa pregação no momento agora que ela está sendo transmitida ao vivo. Duas pessoas ouvindo, provavelmente pessoas convertidas que amam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que se sentem felizes, alegres, contentes em estar ouvindo a palavra de Deus. Mas a maioria eles não querem isso aqui, essa palavra. Ou eles querem que nem eu fiz aqui, debate, que dá polêmica, que dá ladaia, Geralmente é isso que eles querem para ver o fuzuê, É isso aí. Agora, se você está fazendo sério a obra de Deus, olha se dá audiência, não dá nada, ninguém quer saber. Ninguém quer saber de Deus. Infelizmente, ninguém quer saber de Jesus. Ninguém quer saber da palavra, de mudar de vida, de viver uma vida melhor, eles não querem. O que eles querem? Eles querem fumar, beber e usar drogas.
música secular, que só fala coisa ruim, de traição, de chifre, não sei o que mais lá, né? Agora puxa aquele versículo que eles amaram mais as trevas do que a luz. Puxa aí, o mundo, as pessoas, eles amam esse mundo. Eles têm amor no mundo, eles querem fumar, eles querem consumir bebidas alcoólicas e eles querem drogas. E eles querem ouvir as músicas, né? Que me botou guampa, que me traiu, que eu vou te trair também. Toma aqui os teus 50 reais, né? Tem uma música que fala isso, né? E fala em motel, e fala isso, essas porcarias, esses lixo. Só gosto de consumir lixo. Coisa que contamina. Verdade. Eu estava conversando com o meu pastor, né? Vai um abraço, né? Meu pastor João Carlos, né? Eu estava conversando com ele. Eu falei, nós temos que estar preparados, gente. Pode entrar pessoa dentro da igreja endemoniada, pessoa com arma, pessoa com faca, e nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que ter autoridade. Nós não podemos estar na igreja para brincar de fazer a obra de Deus. A igreja é coisa séria. Por isso, se eu for numa igreja e ver que o negócio não está sendo sério, começar de palhaçadinha, eu pego a minha Bíblia, minhas coisinhas e vou embora. Se não está fazendo troço de verdade, vou pegar minha Bíblia, vou levantar e vou embora. Já fiz isso em muitas igrejas. Muitas igrejas. Eu não vim aqui para ver essas coisas. Né? Olha só o que a palavra fala, né? Olha o que a palavra fala. Deixa eu ler o que a Rose Nunes faz, irmão. Glória, aleluia, verdade, irmão Marionei, assim mesmo que repreende demônios. Irmão Marionei, tem demônios que só sai com jejum e oração, porque é casca, né, que fala de demônios, e tem que estar no óleo, verdade? Então eu te digo, irmão, tem que ter uma vida de oração. Não adianta estar na igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero uma oportunidade, eu quero cantar um louvor, eu quero uma oportunidade, eu quero fazer uma oração, eu quero uma oportunidade, eu quero fazer uma pregação. Não, você tem que ir para a igreja preparado, irmão. Lá é local de guerra, lá tá perigoso, lá é um local perigoso. Você acha que igreja é um lugar seguro? Ei, missionária Vanessa, tu acha que igreja, o templo lá, o ministério, onde as pessoas cultuam a Deus, é um lugar seguro? Não é um lugar seguro. Nenhum lugar é seguro. Não pensa, eu vou para a igreja, eu tô seguro. Não, meu irmão, né? Eu vejo até o nosso pastor João Carlos. Às vezes ele tá com um olho fechado e um aberto, né? A missionária Vanessa até comentou, né? O pastor João, o pastor tá com um olho aqui e outro lá na porta da igreja, né? Sempre preparado, porque ele sabe que as potestades podem entrar lá a qualquer momento usando alguém. Ele sabe disso. Ele é um homem de Deus, experiente, né? E ele conta que os demônios não gostam dele, né? Os demônios, quando tem uma pessoa com manifesta de um espírito, já deixa tu falar. Ele já manifesta, né? Pode falar. Que os demônios estão dentro da igreja. Não tem. Os demônios entram em qualquer lugar. Não tem lugar que o demônio não entra. O demônio, ele entra onde ele quer. É verdade. Eu vou abrir todos os microfones para puxar a tua voz daí, né, que tá falando longe. Aí eu deixo todos os microfones abertos. Não. Tem pessoa. Uma vez teve uma irmã, né, quando tava para nascer, não vou falar aqui, não vou resumir, mas para quando tava para nascer um dos meus filhos, né? E aí tinha uma falsa profeta, né, às vezes usada por espíritos, né? E a pessoa disse que o sexo era masculino, né? Mas era uma menina, né? Mas eu vi que aquela pessoa, ela tava, né, possessa de algum espírito de engano, né? E na hora que foram orar por aquela irmã,
A irmã vai entregar a profecia no culto, vai entregar a revelação e profecia no culto, mas na hora que um pastor foi pegar aquela irmã para orar, eu gritei. A irmã quase quebrou o altar toda a igreja endemoniada, né? Que nem tem muita coisa que a gente... Os demônios, eles revelam, eles profetizam, eles falam em língua estranha, principalmente nessas igrejinhas, né? Que é fundada na rebeldia. Sabe essas igrejinhas de vila, assim, que eles não querem obedecer pastor, não querem obedecer liderança de igreja, né? Casa rebelde, que a Bíblia fala, né? As casas rebeldes estão fechando, né? A maioria está fechando, né? Ainda bem, que bom, né? Porque não tem aprovação de Deus, vai fechar. Deus já me usou aqui, eu tenho gravado, registrado, né? E já vocês sabem de muitas que fecharam, né? E casa rebelde vai fechar mesmo, não vai permanecer. Aquilo que não tem aprovação de Deus, aquilo que foi aberto na rebeldia, né? Não vai vingar, né? Não vai para frente, né? Aquilo que foi criado na rebeldia, né? Então, sabe, daí eles fundam uma igrejinha ali, aí vem tudo que não presta, né? Aquilo que, né, não quiseram submeter nas igrejas sérias, eles não quiseram submeter a autoridade pastoral na igreja séria, né? E tu pode ver que igreja, quando ela não cresce, a casa rebelde, ela não cresce. A Bíblia fala de casa rebelde, né? Das igrejas que são fundadas assim, elas não crescem, ou não prevalecem. Às vezes pode até crescer, mas não prevalece, não dura muito tempo, né? Até porque a própria palavra de Deus, né, a própria escritura, ela fala que não há nada oculto que não seja revelado, né, que não venha à luz do dia. Então, nada, até os pecados das pessoas, ela pode pecar escondido aí, mais uma hora aquilo ali vai voar tudo no ventilador, cedo ou tarde, cedo ou tarde aquilo ali vai voar. Paz, meu querido, tudo bem? Aquilo ali, cedo ou tarde, vai voar no ventilador. Porque a Bíblia fala que não há nada oculto que não seja revelado. Então pode fazer escondido, faz. Pode fazer, tem problema. Só que uma hora voa no ventilador, né? Então olha o que a Bíblia fala, né? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Irmão Marionei, o povo tem que ler a Bíblia. Oração e jejum não tem capeta que fique na frente de um homem ou mulher de Deus. É isso mesmo, irmã Rose Nunes. Não tem que ter medo, irmã Rose Nunes. Tem que ter autoridade, não. Ir para cima, olhar no olho e repreender no nome de Jesus. Não temos que ter medo do diabo. Tem gente que tem medo do diabo. Se você tiver medo dele, ele vai te pegar. Não pode ter medo. Tem que ter autoridade no nome de Jesus. Dizer, eu não tenho medo. Tu tá repreendido, manda embora. Manda embora no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou coloca por terra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não vai te envergonhar, meu irmão. Deus não vai te envergonhar, minha irmã. Você tem que ter a autoridade no nome do Senhor Jesus. Repreender o mal, repreender as coisas ruins, as coisas negativas, as energias negativas, as trevas, as pessoas que falam bobagem, pessoa que vem com conversa, que é bandido, que é criminoso, que é isso, que é aquilo. Repreende e coloca por terra na mesma hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. É demônio puro. E eu vi que, olha a palavra aquela de Efésios capítulo 6, no versículo 12, que fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades.
Ou seja, não é contra pessoas. Não é eu largar no facão contigo, meu irmão. Não é eu largar na faca contigo, na pistola, seja qual for a arma de fogo. Não é isso aí. É orar, meu irmão, é não ter vergonha de usar o nome do Senhor Jesus, seja na rua, no centro, onde for. Se quiserem rir, né? Uma vez eu estava orando por uma pessoa ali no calçadão, no centro ali, né? E tinha um lá dando risada. Pode rir, vai rindo. Não tô nem aí. Deixa que ri, mas vai, ora e repreende o mal em nome do Senhor Jesus. Ai, eu não vou falar o nome de Jesus em público, eu não vou orar em público, porque senão vão ver que eu sou crente, vão descobrir que eu sou crente, vão descobrir que eu sou cristão. Aí eu não posso pecar mais, né? Porque eles ficam de olho em mim. Saber que muitos se escondem, são só dentro da igreja, ou dentro de um estúdio de rádio, ou dentro de um templo, mas lá fora eles ficam quietinho, pianinho, né? Porque às vezes tem a intenção de fazer coisa errada, porque às vezes tem a intenção de pecar, mas não quer que descubra que ele é cristão. Ele só vai ser dentro da igreja, ou dentro de uma rádio cristã. E aquele versículo também, aquele versículo do Deus de Jesus, eu conheço, Deus de Paulo eu conheço. Pode puxar aí no celular, né? O Deus de Paulo eu conheço, Jesus eu conheço. E aí numa situação difícil, por isso que tem que ser Deus, né? A hora que Deus permitiu um endemoniado te peitar, e aí tu tá pronto, meu irmão? Tu vai estar pronto, meu irmão? Você acha que fazer a obra de Deus é brinquedo? Eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, não brinque de fazer a obra de Deus, meu irmão. Isso aqui não é entretenimento. Isso aqui não é uma atração para nós se entreter, para nós ser conhecido, para nós ser famoso, para conhecer o nosso nome, grandes coisas o nosso nome. Na nossa vida é só a misericórdia de Deus, é a graça, é a compaixão, é a misericórdia de Deus. Olha aqui, ó. A frase Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Vem de Atos capítulo 19, versículo 15. Na Bíblia, onde um espírito maligno em um endemoniado responde aos filhos de Seva, judeus, que tentavam expulsar demônios invocando no nome de Jesus. E Paulo, o demônio, reconhece a autoridade de Jesus e a de Paulo, mas não as dos impostores, resultando em violência contra eles. Por que resultou em violência contra eles? Porque tinha alguma coisa errada com eles. E o diabo sabe o que tu faz de errado. Que nem tu não pode, por isso que a pessoa tem que evitar, né, o pecado, a prostituição, né, as drogas, a imoralidade, né? As pessoas não podem se colocar na brecha, porque o diabo tá ali só no teu bico. O diabo tá ali só te cuidando. Aí tu faz coisa errada, aí vai na igreja, prega, vai na igreja, ora, vai na igreja, canta louvores, no rádio a mesma coisa, né? E aí depois vai lá, fica de safadeza na rede social, no WhatsApp, no Facebook, né? Fica ali mandando foto de cueca pras irmãs, né? Fica ali mandando foto sem camiseta pras irmãs, né? Fica ali convidando as irmãs para ir pro motel, né? E aí depois, né? Aí depois quer usar a autoridade de Jesus, tu vai ser envergonhado, meu irmão. Você vai ser envergonhado, minha irmã. Amém, glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor e adoração, né? Meu pastor estava até pregando, falando sobre essa palavra comigo, né? Então fala ali a frase Jesus, olha só a frase, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Olha o demônio falando, mas vocês quem são?
né? Vem de Atos, capítulo 19, versículo 15, na Bíblia, onde um espírito maligno, ó, um espírito maligno e um endemoniado responde aos filhos de Seva, judeus que tentam expulsar demônios invocando no nome de Jesus. E Paulo, o demônio reconhece, ó. Então, ó, o demônio reconhece a autoridade de Paulo, né, e de Jesus, mas não dos dois impostores. Então aqui fala que eles são impostores, mas não são homens de Deus. Há uma grande diferença em ser homem de Deus e ser impostor. Porque impostor tem uns montes por aí. A gente mais sabe, o que mais tem é pastor adúltero. O que mais tem é pastorzinho que adora levar a irmãzinha pro motel. Tá ali na rede social só na prostituição dia e noite. E depois quer falar em Jesus. Depois quer falar em Deus, né? Aí uma hora Deus vai permitir, vai mandar um endemoniado na casa dele. Uma hora Deus vai mandar um endemoniado peitar ele, eu quero ver. Não tá preparado, tá brincando com as coisas de Deus. Não tá levando sério as coisas de Deus. Aí depois acontece uma tragédia, não adianta chorar, ó. O que resultou aqui? O demônio reconhece a autoridade de Jesus e de Paulo, mas não a dois impostores, resultando em violência contra eles, o quebra-pau. Porque estava todo errado, e queria usar o nome de Jesus. Eu já cansei de ver pessoas apanhar usando o nome de Jesus, já vi. E o demônio não vai embora. Tem que ter autoridade. Você tem que procurar ser homem de Deus, meu irmão. Você tem que procurar ser mulher de Deus, minha irmã. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porque é assim, né? O pastor Aristeu, que prega a verdade, está aqui comentando. Não é assim, pastor Aristeu, olha só, né? As pessoas, elas pintam e bordam, né? Que nem, eu sou pastor, que nem eu li aqui. Pode depois voltar a mensagem no início, pastor Aristeu, para te entender. Volta no início, o vídeo, para pegar a mensagem no começo, né? Aqui fala, né? Que muito tem o cargo de pastor, bispo, apóstolo, diácono, né? Tem os cargos eclesiásticos. Mas cargo eclesiástico não faz de você um homem de Deus. Cargos eclesiásticos não faz ninguém homem de Deus. Se nós tiver com a nossa vida toda errada, se eu tiver com a minha vida toda errado, porque não adianta eu vir aqui para a rádio falar de Jesus, não adianta vir para a rádio fazer oração, cantar louvor, tocar louvor, né? Faz e acontece, mas tá com a vida toda errada. Aí depois é aqui no celular, ó, né, mandando foto de cueca pra irmã, que nem eu falei antes, mandando foto pras irmãs de cueca, mandando foto pras irmãs sem camiseta, né, mandando nudes, mandando áudio, aqui eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu moro em tal lugar, ó, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, né? Eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tentando conseguir alguma coisinha com a irmã. Às vezes uma pessoa casada, uma pessoa com esposa, com filhos. Aí Deus permite, aí depois acontece uma situação dessa, vem um endemoniado te procurar, vem um endemoniado na tua casa. Aí que autoridade vai resultar em violência, porque você não tem autoridade nenhuma no nome do Senhor Jesus Cristo. Não pode ter medo, não pode ter medo, porque é Jeová que vai pelejar se você tem vida com Deus. É oração, é manhã, é tarde, é noite, é vida com Deus, é oração, é buscar a Deus. Prega, irmão Marionei, prega a pura verdade, é isso aí, palavra, Marionei, que bênção, tremendo isso. Aí, mano, essa palavra, Marionei, é bênção de Deus, que Deus te abençoe, deixa Deus te usar, dá lugar, tem uns endemoniados por aí mesmo, é verdade, é meu Jesus amado, é isso aí, bênção, né, é isso aí, irmãos, né,
Então tô falando a verdade para você aqui. Esteja preparado, meu irmão. Para de ficar brincando. Uma hora vem, canta louvor, faz oração, faz pregação. Aí daqui a pouco corre pras internet pra ver as irmãzinhas, pra querer trocar um nudes. Ou tentear uma irmãzinha aqui, tentear uma irmãzinha ali, né? Tem ainda hoje. Estavam me contando, né? Claro que a gente não revela nome, mas a pessoa mostra aqui o que o pastor fulaninho mandou pra minha esposa, mostrando pra mim. Ainda hoje um irmão, né? Tava falando, né? Sabe o pastor tal, Marionei? Olha aqui, ó. Quer ver a foto dele de cueca? Já mostraram foto pra mim de pastores que eu conheço de cueca, sem camiseta. Misericórdia, Deus. O que esse povo quer na igreja? O povo fazer obra de Deus desse jeito, meu Deus. Uma hora o diabo vai arrebentar no meio, né? Uma hora o diabo vai arrebentar no meio, gente. E não tem o que fazer. Porque estão brincando. Não estão levando, não é verdade, irmã Rose Nunes? Vão acabar no inferno. É isso aí, eu vou encerrar a pregação. Deus falou, né? E essa é uma pregação que vale a pena vocês compartilhar com o maior número de pessoas, porque foi falado uma verdade aqui que Deus mandou. Essa pregação, essa mensagem, pode ter certeza, ela vem do trono de Deus. Essa palavra ela vem de Deus para vocês. Essa palavra vem de Deus, vem de Jeová. Alertou vocês, orientou vocês, né? Sigam a orientação de Deus, que vocês vão ser abençoados no nome de Jesus. Irmão Marinei, para mim, que sou casada, também mandaram para mim, viu? Vai perguntar para as irmãs aqui, ó. Vai perguntar para as irmãs aqui. Vai perguntar, né? Os bichos são tarados. Oh, eu sou pastor, mas é um baita de um tarado. Não pode ver irmã, né? Então é só misericórdia, irmãos. Eu já me mandaram aí de uns, olha aqui o pastor tal aí, ó. Misericórdia, Deus. Misericórdia. Então nós não podemos brincar de fazer a obra de Deus. Nós temos que levar a sério a obra de Deus e o nome do Senhor Jesus, porque uma hora Deus vai, né? Deus vai permitir que às vezes o endemoniado vá até você te incomodar, te perturbar. E se você não tiver autoridade no nome de Jesus, o inimigo pode ferir você, meu irmão. O inimigo pode ferir você, minha irmã. Amém? Esses homens têm que se converter. Obreiros, irmão, faz isso. Verdade, misericórdia. Eu sei disso, irmã Rose Nunes. Eu sei disso, infelizmente, né? Então, mas deixa eles, que uma hora o diabo vai arrebentar eles no meio. Deixa eles continuar assim. A hora que souber receber a notícia aí que foi espedaçado, já sabe por quê, né? Já sabe por quê, né? Porque estava brincando de fazer a obra de Deus. Amém? Vamos orar e encerrar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra forte, essa palavra, Senhor, que nos confronta, essa palavra que é exortação, Senhor. E a exortação é bíblico, Senhor. A Tua palavra fala que nós devemos exortar uns aos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, aqui a próxima programação, abençoa a rádio, abençoa o pastor Marcos Roque, a família Roque, os ouvintes da rádio, comunicadores, minha família, meus filhos, minha esposa. Abençoa todos nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende o mal, repreende, Senhor, todas as enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o final de semana de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em
nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende o mal, repreende as enfermidades, repreende as trevas, repreende toda a força maligna, repreende toda ação maligna, todo trabalhar, todo planejar, toda cilada, tudo aquilo que Satanás, seus demônios estão planejando, que o Senhor venha frustrar os seus planos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor venha sempre nos levar em segurança, nos trazer em segurança, aonde nós for, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É isso aí, irmãos. Se Deus permitir, nós estaremos de volta sábado que vem, às 2h da tarde, com mais um programa Vencendo na Graça. Um forte abraço, tenham todos um bom final de semana, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fui! Manifesta-te, ó Senhor, transformai o meu viver, pois eu quero conhecer tuas profundezas. Quero agora me humilhar e em seguida quero orar. Vou buscar a tua face e me livrar dos caminhos.